Olá pessoal, saudações a todos. O começo do ano chegou e com ele também chega um programa que é muito tradicional na televisão brasileira, um tal de BBB. Você conhece? Então veja esse vídeo para entender um pouco mais a origem desse programa e o lado do significado oculto de tudo isso. Me acompanhe. Saudações a todos! Hoje neste vídeo eu quero explicar um lado oculto e um significado também sobre esse programa que é tão querido pela televisão brasileira, que é o BBB. É o Big Brother e o Brasil, 3Bs. As pessoas elas gostam desse programa no geral, né? O povo no geral ele admira porque realmente sempre existe esse fetiche de querer ver a vida alheia, né? Tanto quem assiste para ver como que são os bastidores, como é o secreto da vida do outro, né? Como também quem gosta de participar por uma questão de ego, para se exibir, para se mostrar. Então, dos dois lados, isso traz interesse para as pessoas que ainda não são despertas, assistir à privacidade ou exibir a privacidade. Mas interessante que tem um lado oculto sobre tudo isso, e que não é nada ligado à fofoca ou outra coisa assim, mas ligado realmente ao objetivo. Por que um programa desse mexe tanto com as pessoas? E qual que é o interesse de colocar um programa que mexe tanto com as pessoas no ar? É simplesmente audiência ou não? Bom, você que acompanha meu canal e já entende um pouco sobre os assuntos, já deve estar percebendo. E apesar de tudo, como eles repercutem, como a emissora está, que muita gente não gosta da programação, apesar de tudo, muita gente continua ainda assistindo em plena versão, se não me engano, acho que é a número 20 ou 21. Né? Eu me recordo que o primeiro que aconteceu foi no ano 2002. E foi assim algo bizarro, né? Porque haviam dois apresentadores, um homem e uma mulher, diversas pessoas ali que não estavam 100% colocadas da forma correta, tanto é que elas falavam até da sua vida particular, não só a vida ali por trás das câmeras, mas também a sua vida cotidiana, né? E o mais surpreendente é que essa apresentadora, no meio ali para falar o resultado de um jogo, né, de uma das tarefas, acabou por colocar coisas que já estavam previstas para acontecer, combinadas, mas espécie de uma surpresa para o espectador. Então isso foi uma das coisas mais bizarras. Mesmo assim, mesmo sabendo que é uma historinha, uma coisinha ali inventada, muita gente assistiu, foi recorde de audiência. Se eu não me engano, na época em 2002 chegou a 80% da audiência da televisão brasileira. E ele vem, né, combatendo um que já existiu anteriormente, que era a Casa dos Artistas, se eu não me engano, que apareceu numa outra emissora. Então, programas de reality show, né, onde se expõe a privacidade. Mas este ano aqui de 2021 está muito escancarada algumas coisas que estão sendo mostradas. Uma delas é justamente essa emissora, que ela já se tornou famosa, né, por ser a emissora do Fique em Casa, por ser a emissora que está propagando uma notícia que todo mundo está morrendo, que os números não param de crescer, que se você sair na rua você vai morrer, né, coisas assim muito pesadas. Vocês têm visto que desde março do ano de 2020 essa emissora vem colocando tudo isso, trocando totalmente a programação, reprisando novelas antigas, né? E por que será, né, que essa mesma emissora que fala que você tem que se proteger usando máscara, passando álcool em gel, que não pode ter aglomeração, né? Aliás, o jornal, né, falar essa palavra deles, mostra ali que você não podia fazer aglomeração nem no Natal, nem no Ano Novo, nem nada, né? Só podia ter aglomeração nas eleições. Mas aí interessante, né, que diante de uma programação dessa surge um programa onde as pessoas estão assim, ó, totalmente juntas, uma sobre a outra, né? Todo mundo amontoado. Cadê o distanciamento que tanto eles pregam? Lembrando que, né, aqui eu estou dando minha opinião se eu fosse um espectador leigo. Isso dá um nó na cabeça. Olha, primeiro fique em casa e se proteja, agora todo mundo está aqui. Porque afinal de contas eles podem, porque eles são celebridades. Esse é o nome de quem está numa casa do artista, né, ou numa casa aí de mostrar realmente os bastidores, a intimidade, o Big Brother.
Portanto, olha que interessante, pare para pensar. Mas é lógico que eles não deixariam o povo de fora. E então, no meio das tarefas, eles colocam justamente esses bonequinhos, que são seres humanos. Mas para quem não presta atenção, dá a impressão que eles são bonecos animados. E eles têm algo que parece um bico, né, amarelo ali, mas na verdade são as máscaras. Tanto é que eles estão de máscaras e de luvas, totalmente protegidos, embora estejam juntos. Então, eles, parece uma espécie de dummies, né? Eles estão lá como se fossem a representação do povo. Então, as celebridades, que são os artistas ou os futuros artistas, né? Eles estão ali, juntos, aglomerados, tudo junto e misturado, enquanto o povão vai aparecer ali, né, simulando a prova, explicando como deve ser, e aí tem uma conversa subliminar. A televisão, ela tem muito detalhe, né? E um dos detalhes mais interessantes é justamente isso. Bom, alguém vai alegar, eles fizeram o exame, né? E o exame deu negativo, então quer dizer que a peste não vai entrar ali, não vai contaminar ninguém, tá tudo certo, não vai acontecer nada, tá tudo ok. Então eles estão protegidos e confinados. É como mais ou menos o jogo de futebol também, né? O futebol também pode todo mundo se aglomerar que não tem problema. Então o discurso parece que não se sustenta, mas está acontecendo isso. É interessante também pensarmos essa importância que a televisão tem de trazer tanta audiência no momento desse, né? A emissora, ela retrabalhou toda a sua grade e esse programa continua acontecendo de forma inusitada. Enquanto muitas coisas foram reprisadas da sua programação e muitas coisas foram reaproveitadas, é interessante também que até muitas notícias aparecem ali, olha, foi gravado antes da pandemia, não sei o quê. E quando tem as reportagens, tem toda uma linguagem subliminar que vocês podem perceber, né? Até na que fala do campo lá, que passa domingo de manhã, em pleno campo, a pessoa está lá de máscara a 2 km de distância do repórter conversando, né, sobre detalhes ali. Então sempre todas as coisas está sempre ali mostrando como deve ser o novo normal. Aliás, tem até um programa deles que chama isso aí. O que eu quero mostrar para vocês é o lado oculto de tudo isso. De onde vem esse nome BBB? Big Brother Brasil. Esse nome Big Brother é um nome assim para quem não conhece. É em inglês, é o grande irmão, será que é o grande mano, né? B Brasil, tudo certo? Mas é lógico, é o grande irmão. É o grande irmão de um filme que surgiu em 1956. Ele é oriundo de um livro que também chamava-se 1984. Então, dos dois, tanto o filme que chama 1984 de 56, quanto o livro de 1946, chamado também 1984, tem esse Big Brother. Né? O escritor, que é o George Orwell, né? Ele fez esse livro, ele lançou em 46, deve ter escrito até um pouco antes. Imagina, em 1946, deve ter escrito durante a Segunda Guerra Mundial, e quando acabou ele conseguiu publicar, pode ser alguma coisa assim, eu não sei a história correta, mas sei que foi lançado o livro em 1946 e o filme em 56. Aliás, tem aqui no canal, você pode assistir esse filme que é importantíssimo, ele está em preto e branco, para assistir muito bem o filme. Ele é um filme que traz um discurso, que até eu falei na última live, né? Um discurso distópico, né? Porque eu falei da utopia e da distopia. Distopia seria o futuro destroçado, o futuro destruído de algo que as pessoas imaginariam que fosse o bom, que fosse o bem, né? Então, o que tem de semelhança 1984, o filme e o livro, né, com o BBB e com esse programa, né? Então, BBB é o grande irmão, né? O filme ele se passa num planeta que foi destruído pelas hecatombes nucleares, resumindo rapidamente para vocês. E se dividiu o planeta em 3 continentes, né? A Oceania, a Eurásia e a Ásia do Ocidente, isso, né? Oceania, Eurásia e a Ásia do Ocidente, olha que nome. E esses países, eles têm uma guerra entre eles, fictícia. Então, logo no começo do filme você escuta um discurso como esse daqui. Depois da devastação causada pelos ataques atômicos de 1965, 3 grandes estados-polícia dividiram o mundo.
Oceania, Eurásia e Ásia Ocidental. As armas atômicas foram abolidas, mas não a guerra em si. Só conservando a tensão de um conflito sempre iminente, podiam os estados manter o seu poder absoluto. E nesse discurso você percebe claramente que o medo está sendo implantado, né? Toda hora o medo de um ataque, o medo de alguma coisa que vai acontecer, e as notícias sendo colocadas. Nossa, mas é um filme de 1956, parece um pouco com a realidade, né? Inclusive como é feito. Partimos agora com outra parte do filme, onde tem o ator principal, né? Cujo nome dele como personagem é Winston, né? Deve ser em homenagem ao Winston Churchill, talvez, mas na verdade é Winston Smith, né? Que é um nome bem popular. Sabe um pouco sobre o sistema, porque a mente dele não foi dominada. Todos estão vivendo numa sociedade extremamente escravizada mentalmente, onde existem ministérios que perseguem o pensamento livre, que perseguem as ideias livres, mas ele é uma pessoa no filme que não foi dominado. Então ele começa a escrever um diário. Então ele escreve ali, ele acha um livro, ele risca a data antiga e escreve 1984, que é a data que eles estão vivendo segundo o filme, né? Lembrando que é um livro de 46 e o filme de 56, tá? E ele percebe onde tem as câmeras, porque todos são vigiados por câmeras. Como em 1956 já imaginavam algo assim, né? Então ele está lá escrevendo escondidinho num canto, né? Para não ser vigiado. E quando ele pega lá o diário e começa a escrever, em determinado momento chega uma criança, né? E as crianças já são ensinadas desde o começo que elas são do Estado e que elas são uma espécie de espião, né? São espiões onde eles vão lá vasculhar. Então é até chato o diálogo da menina quando ela começa a falar com ele que ele está escondendo alguma coisa, se ele sabe não sei o que, né? E no meio dessa confusão, tanto a pessoa que está junto quanto a criança e mais o Winston, eles vão para a cidade. Mas ele não está portando o crachá. E aí a câmera, que é o grande irmão, que é o BBB, né? Aí ele fala, né, essa câmera para o Winston: ah, você é um número tal, 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 viu? Está faltando o crachá, que é de porte obrigatório. Será que o crachá tem a ver também com a máscara, né? Se você não usar, você também é penalizado? E é isso que o grande irmão fala para ele: olha, se você repetir novamente, você será penalizado. Olha que interessante. Levante essas mãos. Você é um traidor, é um índio criminoso, é um espião eurasiano. Vou matá-lo, vou vaporizá-lo, vou mandá-lo para as minas de urânio. Acalme-se agora, Celina, acalme-se. Não pode culpá-la por ficar nervosa. É sua noite de brincar com espiões. Por que tem que botar essa mesa tão longe da teletela? Devia estar mais perto dela. Há alguma coisa no que ela diz, sabe? Não deixe escapar nada, Vou não ter é? que denunciar você. Bobagem, Celina, bobagem. Winston não tem nada para esconder, não é, Winston? Instrução 6040. Os membros do partido externo deverão usar sempre plaquetas de identificação nos lugares públicos. E Smith, não se esqueça de novo. E a história, ela discorre com uma coisa assim bem futurista, né? Eu imagino que esse filme podia ter feito mais sucesso se as pessoas tivessem percebido o quanto ele aprofunda numa realidade distópica. E hoje as pessoas estão colhendo o que aconteceu, né? Toda essa sociedade distópica, e o filme retrata um futuro que está acontecendo realmente. Tanto é que existe uma outra parte do filme, eu não vou me ater muito a detalhes, mas é o momento da tortura. No livro é muito mais triste em ler essa tortura. O filme ele é mais brando, mas o Winston ele vai para a tortura. Ele é pego, né? E ele vai ser torturado, onde ele é o único ser pensante. E aí o grande irmão começa a falar para ele: olha, quantos dedos você vê aqui? Então você percebe claramente essa imagem. Ele esconde o dedo aqui e mostra 4. Ter escrito naquele seu diário que a liberdade é a liberdade de dizer que 2 e 2 são 4. Quantos dedos tem aqui? 4.
E se o partido disser que são 5 e não 4? Quantos são? 4. Flávio. E agora? Quantos dedos são? 4. 4. Que mais posso dizer? 4. Ponto 20. Ponto 20. 1, 2, fora! Quantos dedos, Winston? 4. 4. Ponto 30. Ponto 30. 1, 2, 3. 5, 4, 5. O que quiser, mas pare. 4, 5, pare. Fora! Visualmente são 4 dedos, mas o grande irmão quer que o Winston fale que tenha 5 dedos. Mas como tem 5 se ele está vendo só 4? Qualquer pessoa em sã consciência falaria a mesma coisa. Então, por vários momentos, quantos dedos você está vendo? 4, 4. Mas o grande irmão quer que você veja 5. Será que tem um pouco a ver com as notícias, como a grande mídia põe, né? Uma parte dessa manipulação dos donos do mundo colocam com as pessoas. Olha, eu quero que você acredite em tal coisa, eu quero que você acredite nas imagens, eu quero que você acredite nisso aqui que está passando. Então, o programa tem também uma similaridade muito poderosa com isso, né? De criar uma ilusão que as pessoas pensam. Né? Por isso que o merchandise é muito forte, né? Onde grandes marcas estão ali expondo os seus produtos. Pode ver que tem propagandas até de 6 minutos, 5 minutos. Imagina isso num horário nobre de televisão, quanto custa. Portanto, nesse momento, depois de tanta tortura, ele fala, estou vendo 4, estou vendo 5, estou vendo o que você quiser. Né? E aí entra a parte mais interessante também dessa tortura, que é ele ir para um quarto, né? Mas aí as pessoas, né, falam, olha, você vai ser colocado de frente com o seu medo, né? E as pessoas têm um medo. E ele fala, mas qual que é o meu medo? Como que o senhor sabe o meu medo? Então o grande irmão fala, eu sei por causa disso. E coloca um áudio gravado entre ele e a mulher com que ele tem um romance. Na cela 101 está a pior coisa do mundo. É claro que varia de indivíduo para indivíduo. Qual a morte que você mais teme no mundo, Winston? Não precisa responder. Você já me contou qual é. Um rato! Um rato! Já foi embora. Nunca vi você assim. É a única coisa que na verdade odeio. E da única que tenho medo. Por quê? Quando eu era criança, onde eu vivia havia um monte deles. Né? Que nem romance não se pode ter, né? no filme. Tanto é que tem uma cena aqui que mostra que as pessoas não podem ficarem juntas, né? Que em 100 anos a família será exterminada. Agora já destruímos a unidade da família e a tornamos uma extensão da polícia do pensamento. Os espiões são treinados desde crianças e aprendem a ter lealdade com o partido sem qualquer consideração para com seus pais. Olha que interessante tudo isso nesse filme. E nesse momento, então, é gravado o que ele falava com a mulher, que o medo dele são os ratos. Então ele vai para um quarto, tem uma jaula ali, né? Que só o barulho da jaula e o barulho dos ratos, para quem tem medo, imagina quem tem medo de barata, quem tem medo de algumas coisas. E o medo, ele paralisa, e o medo faz você aceitar qualquer coisa. Por isso que grande parte é meio que um terrorismo, é uma coisa que assusta. Bom, seguindo toda essa linha, aí termina o filme praticamente, bastante coisa interessante, mas sai ele gritando para os 4 cantos que ele ama o grande irmão, que ele ama todo o sistema, que ele é muito feliz, e assim vai adiante. Mas vale a pena você ver como que é um filme distópico. O auge é quando chega no final que tem uma frase, né, que fala, olha, esse filme ele fala de uma história do futuro. E olha o que é falado, presta atenção, ouça. Esta é uma história do futuro. Pode ser a história de nossos filhos, se falharmos.
em preservar a sua herança de liberdade. Bom, o único erro que nós temos aí no final é que a liberdade não é herdada. A liberdade, ela é conquistada diariamente. Não tem como eu herdar a liberdade dos meus antepassados. Porque se eu não lutar hoje, eu perco minha liberdade. Se vocês não lutarem por liberdade, vocês perdem sua liberdade. E se todos nós não lutarmos por liberdade, nós estaremos presos num sistema, né, que nós estamos vivendo hoje, que está cada dia mais escravizando a gente. Bom, o que nós temos de similaridade, de coisas parecidas? Presta atenção, os monitores de TV que você verá lá no filme e que você tem hoje na sua casa, as famosas Smart TVs. Puxa, se são TVs, por que tem que ter uma câmera? Né? Olha que interessante, mas nessa onda de pandaquimia, né, a questão de colocar a videoconferência ou a teletela, como aparece no filme, acabou sendo normal, né? Quantas coisas estão lá, as pessoas se expondo e aí até algumas intimidades surgem, né? Então é muito interessante isso. Os computadores têm um monitor, têm uma tela, e o mais complexo que as pessoas não percebem é que os celulares também têm uma câmera, aliás duas, e agora os novos vêm com 4, 5 câmeras, parece um olho de aranha, né? Um monte de olhos ali. E tem câmera frontal, câmera traseira, e futuramente as câmeras não serão mais visíveis nos celulares, elas serão embutidas no próprio vidro, você não verá nada, você não sabe nem se a câmera está em cima, embaixo, do lado, né? Quem garante que não é o vidro todo? E é interessante que hoje celulares não se tira mais a bateria, nem em celular nem em notebook, vocês já perceberam isso? E nem em tablet também. Antigamente a gente podia ainda desmontar, tirar a tampa e desligar a bateria, hoje não tem mais isso. E é interessante quando você liga novamente, não é a mesma porcentagem de bateria que nós temos antigamente, né? Nós teríamos, por exemplo, você desliga com 70, quando ele liga ele está com 68, 65, né? Por que será? Tem alguns até que acham que está roubando carga da bateria, tem uns que nem chegam a ligar novamente porque ele descarrega a bateria. E tem uns que parece que ligam sozinhos. Será que são coisas que a gente precisa repensar, né? Por que será, né, que existem programas chamados Os Olhos de Deus e Os Ouvidos de Deus? Né? Os Ouvidos de Deus, para vocês terem ideia, foi usado na Lava Jato no Brasil. O Olho de Deus aparece naquele filme dos carros lá, Os Velozes e Furiosos, né? Acho que é o 8, se não me engano, ou 7. Aparece ali também os Olhos de Deus, quando eles começam a fazer triangulação de câmeras. Temos coisas que estão nos rastreando a todo momento. E o que pode ter muito parecido que as pessoas nem se tocam? Quem ganha o programa? Quem é o vencedor? Quem é a celebridade? Como ela se torna? Quando ela cumpre as metas, cumpre as missões que são dadas para ela. Que pode ser legais ou não, que pode ser éticas ou não, não sabe, né? Mas são missões que têm que ser feitas. E ela também tem que ter um comportamento que leve ela para a final. E esse comportamento é medido em função da expectativa do público, né? Por isso que tem lá o famoso paredão. Olha o nome da coisa que foi colocada. Paredão. Vocês sabem o que significa paredão? Vem lá do... Não posso falar a palavra aqui, né? Mas onde eles acabavam com as pessoas, colocando elas numa parede, né? Quem não era do sistema. Profundo essas palavras, as pessoas aceitam sem perceber. Que nem futebol, mata-mata, né? Olha que coisa. Feito isso, se a pessoa tiver um bom comportamento e ela está sendo monitorada constantemente, né? Não pense que é só lá o momento que você liga a TV aberta. Tem também o pay-per-view que se fala, que fica 24 horas ali, você assina e pode assistir como quiser, né? Muita gente paga para poder ver isso daí, ver essa intimidade, para ver se rola ou não alguma coisa, né? Sempre aquela expectativa. Mas então quem segue tudo, então tem um bom comportamento segundo o sistema e ele vai ganhar méritos para aquilo, inclusive dinheiro, né? Então o povão fica maluco, fala, puxa, eu quero participar disso, porque olha, só me expor eu ganho meu dinheiro, né? Olha que coisa. Tem alguma coisa interessante comparando com o crédito social que alguns países estão implantando, e já tem um país aí muito conhecido que já tem isso, né? Onde se a pessoa não tiver o crédito social, ela não pode nem comprar passagem de ônibus, não pode nem usar um táxi, ela tem que cada vez mais ficar trancada em suas casas. Pois é, temos que repensar tudo isso, né? A questão de câmeras nos filmando a todo momento
e a questão realmente desse crédito, se você fizer direitinho você ganha. Mas o pior mesmo que tem por vir é a instalação de comportamentos. Então são personagens que estão lá, criadas ou não, não sei, né? Aí cada um vai ter a sua opinião, mas elas vão começando a criar times, criar grupos na sociedade e vão falar, olha, tal pessoa é muito interessante, eu gosto de tal pessoa, e outra pessoa fala, não, não gosto dessa daqui. E isso vão criando grupos que daqui a pouco, lógico, né, os jovens vão estar copiando, vão estar imitando aqueles comportamentos, e aos poucos eles vão instalando a agenda que é tão importante, né? A agenda social sendo implantada gradativamente na sociedade, por isso que se chama agenda social. Essa famosa Agenda 2030, onde pautas estão sendo colocadas para enfraquecimento da sociedade, enfraquecimento de coisas muito importantes, de coisas realmente que trouxeram o ser humano até aqui com muita honestidade, com muito amor, com muito respeito. Bom, realmente não dá para falar mais do que isso, mas quando a gente tem um conhecimento, a gente começa a perceber de forma diferente as coisas, né? Já bate um start, já tem um gate que começa a disparar, né? Falando, olha, tal coisa está vindo de tal história, tal coisa tem tal filosofia, tal coisa tem tal sentido, né? É que nem quem conhece de negócios, quando olha uma malandragem sendo feita num negócio, fala, puxa, aqui não cheira bem. E aí o leigo vai lá e usa aquilo e acaba se dando mal, né? Achando que vai tirar vantagem. Né? Golpes, por exemplo, né? São assim. Então quem conhece fala, não é por aí. Né? Por exemplo, a pessoa achar alguma coisa muito barata, a pessoa fala, puxa, aí está muito barato, não vou querer isso aí, está muito estranho. Mas o leigo acaba achando que vai tirar vantagem e cai no golpe. Então é assim que são inseridos sistemas, que são inseridas as coisas na sociedade. O povo, na sua grande ingenuidade, e não desmerecendo, não é isso, mas a televisão, infelizmente, ela vem de um projeto chamado MK Ultra, já falei aqui, ela tem o grau de hipnotizar as pessoas, elas entram no estado alfa, tanto é que você vai lá, você bate na pessoa, ela não consegue nem se mexer, né? Ela fica estagnada. Então, o que será, né? Esse transe que ela tem? Pode perceber. Qualquer coisa que a pessoa está assistindo, ela fica assim, vidrada, ela nem pisca. Está lá comendo pipoca, né? Tomando aquele refrigerante famoso, né? Ali no coxo, né? Comendo que nem louco. E virando almofada de sofá. Que, aliás, ser almofada de sofá é o pior cenário que você pode ter para sua vida. Ou qualquer pessoa ter para sua vida. Mas são tempos estranhos. E quem tem conhecimento percebe o quanto está acelerada essa informação. O que era meio que subliminar agora está bem evidente. Bom, dias chegarão aí e você precisa prestar atenção para não se iludir. E se você já está desperto, que você possa levar essa informação para outras pessoas que estão lá com um pezinho querendo sair, já perceberam que estão sendo manipuladas, mas falta um detalhe, né? Então essas informações podem ajudá-las muito a despertarem. Esse é um grande momento. Você não vai salvar o planeta, mas você pode trazer a luz que é tão importante, que já existe em nós, mas para as pessoas despertarem. Gostou do vídeo? Dê seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. É muito importante para fortalecer o canal. E sobretudo compartilhamento, você divulgar também ajuda bastante. Fique aqui comigo, tem coisas muito interessantes no canal, que é justamente isso, trazer esse despertar. Agradeço a todos, Om Hara e Arrivederci. Até o próximo vídeo.